Bíblia aberta aqui no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 12, nos diz assim, vamos falar sobre a igreja de Pérgamo, diz assim: E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve isto, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, eu sei as tuas obras e onde habitas, e onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda que nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituísse. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaítas, que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles trabalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer o maná escondido, dar-lhe a pedra, uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece senão aquele que a recebe. Nós estamos chegando à nossa terceira carta. O tempo ele é resumido, por isso eu tenho que andar, e é só uma síntese, repetindo, da mensagem. Nós vimos aqui a última mensagem da igreja de Esmirna, né? Essa igreja ali, a tipologia lá para Mateus 13 é do joio. Nós vimos ali, mais ou menos, o que acontecerá com aquelas pessoas. Ali a gente vê no final ali de Mateus 13, é onde eu li, que serão lançados na fornalha de fogo ardente. Você observa que ali, na parábola do joio, há algo muito sério ali, que não dá para discorrer agora, né? Vamos então entrar aqui na igreja de Pérgamo, né? E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve isto, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Novamente, Jesus se identificando como ele, né? Nessa carta aqui, você observa aqui, que quando você volta para o Apocalipse, capítulo 1, né? Versículo 13, quando João viu ali, no meio de 7 castiçais, ele disse que da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Essa espada é a palavra de Deus. Então, esse anjo da igreja aqui, a gente já começa a entender que estava faltando o quê? Pulso firme na vida desse pastor. Era um pastor que fazia vista grossa. Era um pastor que tinha as qualidades, aqui que a gente vê as qualidades, mas também a gente observa aqui a vista grossa desse pastor. Era aquele pastor que viu o mundanismo entrando e ele não agia. A gente observa aqui 2 pontos importantes que o escritor aqui, a pessoa de João, descreve ali sobre Balaão, escreve sobre os nicolaítas. Se você voltar lá para Êxodo, Número, capítulo de número 22, você vai ver o que esse Balaão fez, né? Era um profeta, era um homem da Mesopotâmia. Deus havia até usado de misericórdia quando ele havia dado um dom da profecia para ele. Mas esse homem ele se perverteu, ele se vendeu, né? Se tornou um profeta mercenário. E você vê o fim triste que foi desse Balaão, né? Você vê a forma como ele usou a estratégia para que o povo de Deus... Um dia eu vou pregar sobre esse Balaão e você vai ficar estarrecido. A que ponto chega um homem de saber da verdade, conhecer o mandamento de Deus e depois seguir um caminho totalmente errado, deixar os princípios eternos, fazer barganha e se vendeu, né? Um verdadeiro mercenário. Mas a gente vê o fim dele, se você ler lá no capítulo 31 ainda de Número, você vai ver o fim deste Balaão. Você observa que ele não conseguiu, Deus proibiu ele de amaldiçoar Israel. O que Balaão fez? Ele agora, depois de ter sido impossibilitado, depois na segunda tentativa, por pouco o anjo não tirou a vida de Balaão, porque o próprio jumento que conduzia ele via o anjo com a espada desembainhada, mas ele não via, ele estava cego. Aqui o anjo da igreja, existem muitos anjos da igreja, são pastores que são que nem a pessoa de Eli, pessoas cegas. Estão vendo o erro dos filhos, estão concordando, fazendo o que não estão vendo.
estão vendo o erro que muitos irmãos estão praticando na igreja, mas porque tem um dízimo alto. É duro falar isso, mas é a realidade. Isso aqui é uma tipologia, uma figura do que a igreja iria passar, essas 7 cartas, que essas dificuldades que essas igrejas passaram, toda a igreja, durante toda a história da humanidade, vai se repetindo. Então, o pastor que cuida de uma igreja, ele tem que ter o zelo para com as coisas de Deus. A gente vê pastores aí andando de mão dada com o mundo. Há poucos dias eu fiquei estarrecido numa igreja grande aí de São Paulo, um músico tocando lá de brinco nas orelhas. Eu não culpo aquela pessoa, não. Ele não tem culpa nenhuma de estar ali. É um salvo em Cristo. Agora eu culpo um pastor que está vendo ali. Aí se você for conversar com um pastor desse, mas esse aqui é filho do fulano de tal. Mas e daí? Não está vivendo segundo os preceitos. A gente observa aqui, eu vou ler mais um pouquinho, e essa carta aqui, ela é o grão de mostarda lá do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Jesus falou que a semente da grão de mostarda é semeada na terra e ela cresce e torna maior de todas as hortaliças. Na verdade, ali é uma linguagem figurada, porque alguns teólogos aí, eles apresentam aquilo ali como o crescimento da igreja. Mas se a gente for analisar ali, essa mostarda, ela simplesmente é uma erva que prossegue, ela se estica. E as ervas ali, as árvores ali representam o quê? Os demônios. Então o que acontece? Aqui a gente observa que havia um trono de Satanás. Porque os próprios governantes começaram a influenciar a igreja. A igreja, quem manda na igreja é Cristo, não é o presidente da república, não é governador, não é deputado, não é senador, não. Quem manda na igreja é Cristo, através do Espírito Santo, porque a igreja é dele. A igreja não é para ter nenhum vínculo com a política. Eu não sou contra elegermos um irmão, tirar uma irmã para... É claro, eu sou favorável a isso, temos um representante lá, mas não que a igreja dependa de representante nenhum. A igreja depende exclusivamente de Deus, de Jesus. Mas as pessoas fazem uma misturança e depois a política quer mandar na igreja, o Senado quer mandar na igreja. Claro, são todos uns endemoniados, vivem num sistema mundano que o Satanás é quem manda neles e eles querem mandar na igreja. E muitas vezes nós temos que ficar em silêncio, porque a igreja ela fica em silêncio. Mas esse silêncio da igreja, meu amigo, ela está orando. E não te engana, meu irmão, meu amigo, com a igreja do Senhor. A igreja ela é o apoio, a coluna da verdade. Eu quero dizer que a igreja é algo sério. Eu nunca vi ninguém que se levantasse contra a igreja do Senhor e prevalecesse. Eu não conheço, durante esses meus 50 anos de fé, eu não conheço alguém que tenha se levantado contra a igreja do Senhor e tenha prevalecido. E a gente olha para Balaão ali, não prevaleceu. Mas aqui a gente observa que esse pastor dessa igreja de Pérgamo, ele estava concordando com as doutrinas dele. E além das doutrinas de Balaão, ele estava concordando com as doutrinas também, que são ensinamentos, do Nicolaíta. Já falamos na primeira carta, que era a carta de Éfeso, que aparece esse mesmo segmento ali, o grupo dos Nicolaíta. Nicolaíta descendente de Nicolau, capítulo 6 de Atos e o verso 5. Ele era um diácono, mas o tempo foi passando e ele se tornou um herege. Começou a dizer que a graça, ela cobria tudo, não precisava mais de santificação. Começou a pregar um amor livre. E a Bíblia condena. E aqui o texto diz que esse pastor, esse anjo dessa igreja, ele estava andando de mão dada com aqueles que traziam as doutrinas de Balaão, que levavam as pessoas à idolatria, que levava as pessoas à prostituição. O que foi que Balaão fez? Ele não conseguiu vencer, amaldiçoar o povo de Deus. O que ele fez? Ele levou os homens dali do povo de Israel e envolveu ele com as mulheres. E ali houve uma prostituição e Deus agora manda uma justiça divina sobre o arraial. Porque eles queriam misturar. A ideia de Satanás é misturar o povo de Deus com o mundo. O povo de Deus é o povo de Deus, não pode andar de mão dada com o mundo, com o pecado. A igreja do Senhor, e principalmente o anjo da igreja, o pastor da igreja, a pessoa que Deus colocou aqui
para comandar o seu povo, a sua igreja. E a gente vê pastores aí andando de mão dada com o mundanismo imperando na igreja, porque Deus só quer o coração. Se Deus quisesse só o coração do homem, ele não tinha feito de espírito, homem e corpo. Ele fazia só um coração, não precisava do corpo. Mas Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 16, não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quando lemos lá a carta aos Hebreus, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é a separação do mundo. Nós estamos no mundo, temos que viver com as pessoas do mundo, mas não podemos permitir que o mundo tome conta da nossa vida, os prazeres efêmeros desta vida venham nos afastar de Deus. Para nós, o mais importante é a eternidade. Jesus disse, olha, eu vos mostrareis a quem devais temer. Temer a Deus, que tem poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. A Deus quem tem que temer, não temer os sistemas mundanos aí. Eu vou ler aqui mais um pouquinho para que a gente possa ir se achando aqui. Eu sei as tuas obras e que habita e onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome, ou seja, ele não negou, né? Ainda nos dias de Antipas. Antipas foi um homem de Deus, um servo fiel ao Senhor que foi morto, né? Foi morto. E nós vimos aqui, se você estudar a história da igreja, a gente observa pessoas como Policarpo. Policarpo, aos 90 anos de idade, o Império Romano colocou uma fogueira ali para matar ele queimado, vivo. E disseram, olha, a única coisa que tu tem que fazer é negar esse Jesus aí. Ele disse, olha, Jesus foi fiel a mim durante toda a minha vida. Por que eu seria infiel a ele? Foi queimado vivo. Pessoas assim que o mundo hoje precisa. Homens de Deus, mulheres de Deus, que se assumam publicamente como servo de Deus e não se curve diante desse sistema mundano aí, que o diabo quer empurrar a garganta abaixo, mas nós, a igreja de Cristo, ela está aqui, está no silêncio, mas a igreja está orando. A Bíblia diz que quando Elias fugiu ali da pessoa de Jezabel, olha, Senhor, tentaram tirar a minha vida e eu escapei. Sabe o que Deus disse à pessoa de Elias? Não, Elias, eu ainda tenho 7.000 que não se curvaram e nem se prostraram diante de Baal. Existem milhares de evangélicos nesse país, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas tementes a Deus, pessoas que muitas vezes não sabem nem escrever o seu nome, mas sabem dizer que só Jesus Cristo cura, só Ele salva e só Ele batiza com o Espírito Santo. A igreja do Senhor, ela está aqui. Eu fico triste quando eu vejo alguns pregadores aí, como diz um certo pastor, calça curta, né? Dizendo que a igreja está morta. Morto está essa pessoa, a igreja está aí viva. Porque o cabeça da igreja, que é Cristo, está vivo. E se a cabeça está viva, o corpo também está vivo. Nós estamos vivos, a igreja do Senhor está viva. E o diabo precisa saber disso, que a igreja continua viva. A igreja continua uma igreja militante, militando contra as hortes infernais da maldade. Aqui eu vou ler a sequência desta palavra. Não diz assim, ainda em Apocalipse, capítulo 2, e o versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, a queixa de Jesus para ele. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Aqui, vamos ver na sequência que o tempo já está encerrando. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Agora Deus dá uma dica para ele. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei contra ti, e trabalharei contra ti com a espada da minha boca. Deus está dando uma oportunidade ao anjo daquela igreja, aquele pastor daquela igreja, que se retratasse com Deus. Nós somos seres humanos, podemos cometer erro, mas quando cometermos, temos que admitir que erramos e nos retratar com Deus. E aqui diz, olha, ao que vencer as tentações, o que vencer as tribulações, o que vencer as lutas, o que vencer o pecado. É uma promessa de Deus, mas é para quem vencer, não é para quem ficar no meio do caminho. Para quem aceitou a Cristo e agora já abandonou
porque as lutas vieram, os problemas vieram. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus.